Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas duas últimas aulas a gente está trabalhando aí com a base média de um triângulo, né? Então, na primeira aula, na aula retrasada, a gente viu o que era a base média, definimos alguns conceitos. Na aula passada a gente resolveu, né, alguns exercícios e hoje vamos dar continuidade a essa resolução de exercícios, tá certo? Bom, vamos começar pelo seguinte problema. Eu tenho aqui um triângulo ABC, onde o problema fala que o lado AB mede 8 e esse ponto M é ponto médio do lado AB. Perfeito? Além disso, ele fala que o lado BC mede 10 e diz que o ponto P ele é ponto médio do lado BC, esse ponto P aqui. Tranquilo? A gente tem aqui essa altura relativa ao lado BCAH e ele fala que a medida de BH vale 2 e ele diz que o ponto N também é ponto médio de AC. Então, dadas essas informações, o que o problema pede é exatamente quem? O perímetro desse quadrilátero aqui, HMNP. Certo? Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver nossa solução. Bem, então, em primeiro lugar, se esse ponto M é ponto médio de AB, e o lado AB mede 8, então eu tenho que AM mede 4 e MB mede 4. Perfeito? Então, é dado que o ponto N é ponto médio de AC, mas não foi dada a medida de AC. Então, não sei quanto vale cada metade. E eu sei que o ponto P é ponto médio de BC. Como BC vale 10, então eu tenho que essa metade aqui vale 5 e essa metade aqui vale 5. Tranquilo? Além disso, é dado que o segmento BH vale 2. Então, tudo isso foi dados do problema. Bom, se o BP vale 5 e o BH vale 2, eu tenho então que o segmento HP ele vai valer quanto? Ele vai valer 3. 2 mais 3 dá exatamente 5. O fato é, se P é ponto médio de BC e N é ponto médio de AC, então o segmento NP ele é base média desse triângulo, ABC. Logo, ele é paralelo a AB e vale a metade de AB. Como AB vale 8, essa metade aqui vai valer então quanto? Vai valer 4. Então, esse cara vale 4. Analogamente, eu tenho o quê? O ponto M é ponto médio de AB, o ponto N é ponto médio de AC. Então, esse segmento MN, ele é base média do triângulo ABC, então, ele é paralelo a BC e vale a metade de BC. Como BC vale 10, então essa metade aqui vale quanto? Essa metade aqui vale 5. Perfeito? Então, para eu chegar no perímetro, só está faltando um cara, que é a medida do MH. Certo? Bom, mas para isso, você precisa lembrar de uma coisa. A mediana relativa à hipotenusa, no triângulo retângulo, obviamente, ela vale a metade da hipotenusa. Bom, você tem duas formas de chegar nesse resultado. Uma delas é a seguinte. Considera aqui um retângulo qualquer. E nesse retângulo aqui qualquer, eu vou traçar suas diagonais. Então, vou traçar essa diagonal, vou traçar essa diagonal. Correto? Bom, como é o seu retângulo, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Lembrando que o retângulo ele é um caso particular do paralelogramo. E no paralelogramo, as diagonais cortam-se aonde? Cortam-se no ponto médio. Sendo que as diagonais do retângulo são iguais. Por que as diagonais do retângulo são iguais? Ora,
aqui é 90, aqui é 90. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esse triângulo é congruente a esse. Então, essas diagonais têm a mesma medida. E como elas cortam-se no ponto médio, então essa metade vai ser igual a essa. Então, se eu olho só para o triângulo, o que eu tenho? A mediana relativa à hipotenusa está valendo o quê? Está valendo a metade da hipotenusa. Uma outra maneira que você pode ver também é a seguinte. Considera aqui uma circunferência. Vou traçar aqui o diâmetro da circunferência. Então, tracei aqui o diâmetro BC. Está aqui o centro. Então, isso aqui é raio, isso aqui é raio. Para qualquer ponto que eu tome sobre essa semicircunferência, por exemplo, esse ponto aqui A, se eu traçar AB e AC, certamente eu vou formar um triângulo retângulo. Por que razão? Porque esse arco aqui ele é um arco de 180 graus. E lembrando lá das aulas de ângulos na circunferência, esse ângulo, BAC, ele é um ângulo inscrito nesse arco. E o ângulo inscrito, ele vale o quê? Ele vale a metade do arco. Então, de fato, para qualquer ponto que eu tome, esse ângulo sempre vai ser o quê? Sempre vai ser 90, porque ele vai ser sempre a metade desse cara. O fato é que, então eu tenho triângulo retângulo, perfeito? Se eu ligo o centro até esse ponto, seja ele qual for, daqui até aqui é raio, sim ou não? Então eu tenho que esse cara, que é a mediana relativa à hipotenusa, vale o quê? Vale a metade da hipotenusa. Então, lembrando essa propriedade, que é muito importante, o que eu tenho então é o seguinte. Olha para cá agora. Olha para o triângulo ABH. No triângulo ABH, esse segmento HM, ele é exatamente quem? A mediana relativa à hipotenusa. Como ele é exatamente a mediana relativa à hipotenusa, então ele também vale o quê? A metade da hipotenusa. Então, esse cara vale quanto? Esse cara vale 4. E aí, com isso, tem os 4 lados, então eu posso determinar o perímetro, que é um perímetro, então, do quadrilátero HMNP. Vai ser 4 mais 5 mais 4 mais 3. Certo? 4 mais 5 mais 4 mais 3. Então, isso aqui vai ficar 8 mais 8, que é igual a 16. Então, a gente usou a base média nesse problema para achar a medida desse segmento e desse segmento. Certo? E aqui a gente usou essa propriedade do triângulo retângulo, que a mediana relativa à hipotenusa é sempre a metade da hipotenusa, sua medida. Certo? Então, dessa forma, a gente matou a nossa questão. Bem, nesse nosso segundo problema, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui um triângulo ABC e temos aqui um triângulo BHC. Bom, o ponto de interseção do lado BH com o lado AC é o ponto P, onde esse ponto P é ponto médio de AC. E além disso, a gente sabe que AB é o dobro de PH. E esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo aqui é beta. Então, dadas essas informações, o problema aqui é saber a razão entre esses dois ângulos. A razão entre o ângulo beta pelo ângulo alfa. Então, mais uma vez, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver a nossa solução. Bem, para resolver esse problema, a gente tem que usar a propriedade do triângulo retângulo que eu acabei de falar, né? Que é a mediana relativa à hipotenusa ser a metade da hipotenusa. Então, em primeiro lugar, eu vou traçar a mediana relativa à hipotenusa. Então, tracemos aqui esse segmento HM. Então, eu tenho que BM é igual a MC, que por sua vez é igual a MH. Bom, o fato é que, como BM
é igual a MH, então esse triângulo BMH ele é um triângulo isósceles. Sendo um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, sendo que esse daqui já é alfa. Então esse aqui vai ter que ser o quê? Vai ter que ser alfa também. Certo? Então essa é a primeira informação que eu tenho. Bom, além disso, né, se eu tenho aqui esse ponto P, ponto médio de AC, e o ponto M, ponto médio de BC, eu posso perfeitamente traçar esse segmento PM, onde esse segmento PM ele é a base média do triângulo ABC, uma vez que P é ponto médio de AC e M é ponto médio de BC. Então, esse cara é paralelo a esse e esse cara mede a metade desse cara. Ou seja, esse aqui é X, o segmento AB vale quanto? Vale 2x. Mas o problema garante que esse segmento AB vale o dobro de PH. Com isso, eu tenho então o quê? Eu tenho então que o segmento PH vale quanto? Vale x, ele vale a metade desse cara. Ora, mas sendo assim, se esse cara é metade dele, ou seja, se esse cara é metade desse e esse cara é metade desse, então esses dois caras são iguais. Ou seja, o triângulo HPM, ele é isósceles também. Então, se aqui é alfa, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser alfa. Perfeito? E aí o detalhe final é, quanto é que vai valer esse ângulo aqui? Repare que esse ângulo, ele é externo ao triângulo BMH. Como esse ângulo é externo ao triângulo BMH, esse ângulo aqui, ele vale quem? Ele vale a soma dos outros dois, não adjacente. Então, se ele vale a soma dos outros dois não adjacentes, e esses dois valem alfa, então esse cara aqui vale o quê? Vale 2 alfa. Só que esse cara é paralelo a esse, porque esse cara é base média. Então, eu tenho duas paralelas cortadas por essa transversal. Sendo assim, esse ângulo todo é igual a quem? É igual a esse ângulo todo. Em outras palavras, o que eu tenho aqui, alfa mais beta, é igual a alfa mais 2 alfa. O alfa vai embora. Como eu quero beta sobre alfa, se o beta é igual a 2 alfa, é fato que o beta sobre alfa, ele é igual então a 2. Então repare que mais uma vez eu achei, né, a razão entre os ângulos, não na verdade os ângulos, eu achei a razão entre eles, eu não tenho a menor ideia de quais são as medidas desses ângulos, mas eu sei exatamente que esse cara é o dobro desse, mesmo sem conhecer os ângulos, usando apenas a propriedade de base média. Certo? Então dessa maneira a gente matou a nossa questão e assim a gente encerra a nossa aula de hoje.